Ela estava exausta, cansada de explicar, de tentar fazer ele entender, de repetir as mesmas coisas 1000 vezes. E então, algo mudou. Não foi raiva, não foi vingança. Foi uma clareza que veio de dentro, como uma luz que finalmente acendeu. Ela simplesmente parou de falar, parou de enviar mensagens longas, parou de tentar consertar o que estava quebrado. E algo estranho aconteceu. Ele, que antes mal respondia, começou a procurá-la. Ele, que vivia ocupado demais, de repente tinha tempo. Ele, que ignorava, agora queria atenção. O que ela não sabia é que seu silêncio tinha ativado algo no inconsciente dele que estava adormecido, uma ferida antiga, um medo profundo, uma ausência que ele não conseguia suportar. A defesa interna dele, aquela armadura de indiferença e ego, tinha explodido. E hoje você vai entender exatamente por que isso acontece. E como o seu silêncio pode ser a coisa mais poderosa que você pode oferecer, não para manipular, mas para proteger o que é sagrado em você. Se essa história tocou algo dentro de você, se você já viveu isso ou está vivendo agora, deixa um like neste vídeo. E se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos e, principalmente, como você enxerga a si mesma. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te fortalecer emocionalmente e espiritualmente. Existe um momento sagrado na jornada de toda mulher. É aquele instante em que as palavras param de fazer sentido. Não porque você desistiu, não porque você não se importa mais, mas porque algo mais profundo acordou dentro de você. Uma sabedoria antiga, que as mulheres carregam há gerações, mas que a cultura moderna tentou apagar. É a sabedoria de saber quando falar e quando se calar. Quando lutar e quando se retirar. Quando explicar e quando simplesmente deixar que a realidade fale por si mesma. Carl Jung, o grande psicanalista suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, descobriu algo extraordinário sobre o silêncio. Ele percebeu que quando uma pessoa para de projetar sua energia emocional em outra, quando ela retira a validação constante, quando ela se recusa a alimentar o teatro emocional do outro, algo profundo acontece no inconsciente de quem está do outro lado. É como se um espelho invisível fosse colocado na frente dessa pessoa, forçando-a a encarar não mais o reflexo idealizado que ela criou, mas a imagem real de quem ela é. E para muitos homens, especialmente aqueles que construíram sua identidade sobre bases frágeis de ego e controle, esse espelho é insuportável. Mas antes de mergulharmos fundo nessa psicologia revolucionária, eu preciso que você entenda algo fundamental. Isso não é sobre jogos, não é sobre manipulação, não é sobre vingança emocional ou estratégias para conquistar um homem. Isso é sobre você reconhecer o valor que Deus colocou em você. É sobre você entender que uma mulher de dignidade, uma mulher que conhece sua própria essência, não precisa implorar por amor, atenção ou respeito. Ela simplesmente é. E nesse ser, nessa presença consciente e centrada, existe um poder que desestabiliza todo o sistema de defesa construído sobre ilusões. As escrituras sempre souberam disso. A mulher virtuosa descrita em Provérbios não é aquela que grita, que briga, que se humilha, é aquela que abre a boca com sabedoria. É aquela cujo valor excede o de rubis. É aquela que é a coroa de seu marido, não porque ela se diminuiu, mas porque ela se elevou ao lugar que sempre foi dela, por direito divino. E sabe qual é um dos atributos mais marcantes dessa mulher? Sua capacidade de discernir quando usar as palavras e quando deixar que o silêncio fale mais alto. Hoje, você vai entender a tríade sagrada que explica por que seu silêncio tem tanto poder. Primeiro, vamos mergulhar na psicologia junguiana e descobrir o que acontece no inconsciente masculino quando você se retira emocionalmente. Segundo,
Vamos explorar a neurociência moderna, que revela exatamente o que acontece no cérebro dele quando ele perde o controle da narrativa. E terceiro, vamos conectar isso à sabedoria eterna sobre a identidade e o valor da mulher, que transcende qualquer cultura ou época. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas informação, é transformação. Quando uma mulher para de falar, de explicar, de justificar, de tentar convencer, algo acontece no sistema psíquico masculino que a maioria dos homens nem sequer consegue nomear. É uma sensação de vazio, de desorientação, de perda de controle que os pega completamente desprevenidos. E para entender isso, precisamos entrar no mundo fascinante de Carl Jung e seus conceitos revolucionários sobre a psique humana. Jung identificou algo que ele chamou de ânima, o aspecto feminino inconsciente presente em todo o homem. A ânima não é apenas uma teoria abstrata, é uma força psíquica real que molda como os homens percebem as mulheres, como se relacionam com elas e, principalmente, como projetam nelas seus próprios conteúdos inconscientes. Quando um homem está emocionalmente imaturo, sua ânima não está integrada. Ela está fragmentada, projetada para fora, especialmente na mulher com quem ele se relaciona. E é aí que o problema começa. Essa mulher, sem perceber, torna-se a portadora da vida emocional dele. Ela se torna o repositório de tudo que ele não consegue processar internamente. Suas frustrações, seus medos, suas inseguranças, sua necessidade de validação, tudo isso é depositado nela através de um mecanismo que Jung chamou de projeção. E o que mantém esse sistema funcionando? A disponibilidade emocional constante dela, as explicações, as justificativas, a tentativa incessante de fazer ele entender. Cada palavra que ela diz alimenta esse sistema, cada mensagem, cada esforço para provar seu amor, seu valor, sua lealdade. Mas no momento em que ela se cala, todo esse sistema entra em colapso, porque a projeção precisa de um objeto para existir, precisa de alguém que receba, que absorva, que responda. Quando esse alguém simplesmente se retira, quando ela deixa de ser a tela onde ele projeta sua sombra, o que acontece? A projeção retorna violentamente para ele. E pela primeira vez, ele é forçado a encarar não mais a imagem idealizada ou demonizada que ele criou dela, mas sim seus próprios conteúdos internos que ele sempre evitou. Isso não é fraqueza sua. Nunca foi. Você não é responsável por processar as emoções que ele não consegue lidar. Você não é terapeuta dele. Você não é a mãe emocional de um homem adulto. E quando você finalmente entende isso, quando você para de assumir um papel que nunca foi seu, o silêncio que emerge não é frio, não é cruel, é sagrado. É a manifestação externa de uma verdade interna. Você reconheceu seu valor. Escreve valor nos comentários se você está entendendo que seu silêncio não é fraqueza, mas consciência do seu próprio valor. Agora vamos para a neurociência, porque o que Jung mapeou no reino do inconsciente, a ciência moderna confirma no reino do cérebro físico. Pesquisas recentes sobre o sistema de apego revelam algo extraordinário sobre como o cérebro masculino responde à ausência emocional feminina. Quando uma mulher está constantemente disponível, constantemente tentando se conectar, constantemente oferecendo validação e atenção, o cérebro dele entra em um estado que os neurocientistas chamam de habituação. É o mesmo princípio que explica por que você para de notar um cheiro depois de alguns minutos. O cérebro interpreta estímulos constantes como parte do ambiente básico e para de atribuir valor significativo a eles. Mas quando esse estímulo desaparece, quando a presença constante dela, as mensagens, a atenção, a validação, tudo isso simplesmente para, o sistema nervoso dele entra em alerta máximo. A amígdala, aquela estrutura cerebral responsável por processar ameaças emocionais, acende como uma sirene.
Os circuitos de dopamina, que estavam em modo de economia de energia, de repente disparam em busca daquilo que foi perdido. E o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro que deveria manter tudo sob controle, começa a falhar porque não consegue explicar racionalmente por que a ausência dela está causando tanto desconforto. É importante você entender que isso não acontece porque ele te ama profundamente. Acontece porque o cérebro humano é programado para reagir à perda de recursos emocionais da mesma forma que reage à perda de recursos físicos. É um mecanismo de sobrevivência primitivo que ainda está ativo em nós. A diferença é que um homem emocionalmente maduro consegue processar isso conscientemente e fazer escolhas reais sobre como responder. Um homem imaturo, por outro lado, entra em modo de pânico e começa a agir de forma desesperada para recuperar o controle. E é aqui que a defesa interna dele explode. Porque os mecanismos de defesa psicológicos que ele construiu ao longo dos anos, negação, racionalização, projeção, deslocamento, todos eles dependem de previsibilidade. Eles funcionam quando ele sabe que você vai estar lá, explicando, justificando, tentando reconquistar a atenção dele. Mas quando você simplesmente não está mais nesse jogo, quando você não oferece mais a reação que ele esperava, todo o sistema de defesa dele colapsa porque não há nada contra o que se defender. Ele está lutando contra o vazio, e o vazio sempre vence. Pense em um castelo fortificado. Suas muralhas, suas torres, seus guardas, tudo foi construído para repelir invasores que atacam de frente. Mas e se não houver invasores? E se não houver ataque? E se apenas houver ausência? O castelo continua lá, mas sem propósito. Suas defesas são inúteis contra o nada. E lentamente, a estrutura começa a rachar, não por força externa, mas por pressão interna. Porque manter defesas contra o vazio é exaustivo. E, eventualmente, ele é forçado a fazer uma escolha. Ou desmontar as defesas e ser vulnerável de verdade, ou manter as paredes erguidas e morrer de solidão dentro delas. Sua sensibilidade sempre foi um dom, não uma maldição. O que muitos chamaram de drama era, na verdade, seu sistema emocional profundamente sintonizado, percebendo incongruências, mentiras, manipulações que outros não viam. Você não é complicada, você é profunda, e um homem raso nunca vai conseguir nadar nas suas águas sem se desesperar. Se você já foi chamada de complicada ou dramática por um homem que, na verdade, não conseguia lidar com sua profundidade, escreve profunda nos comentários. Vamos agora para um território ainda mais profundo, onde a psicologia encontra a espiritualidade. As escrituras falam de algo que a ciência moderna está apenas começando a compreender: o valor intrínseco da mulher, que vem não do que ela faz, mas de quem ela é na essência divina. Quando Provérbios descreve a mulher virtuosa, não está falando de uma mulher que se humilha para manter um homem. Está falando de uma mulher que conhece seu lugar no reino de Deus e que, a partir dessa consciência, estabelece padrões para quem pode entrar em seu espaço sagrado. A mulher sábia edifica sua casa. Isso não significa que ela constrói com tijolos e cimento. Significa que ela estabelece fundações emocionais, espirituais e relacionais que não podem ser abaladas por ego masculino frágil ou manipulação emocional. E uma das ferramentas mais poderosas que ela tem é o discernimento sobre quando falar e quando se calar. O silêncio dela não é passividade, é poder contido, é força que não precisa se provar. É dignidade que não negocia com migalhas. Sabe qual é a diferença entre uma mulher que conhece seu valor em Deus e uma mulher que busca validação em homens? A primeira usa o silêncio como afirmação. Eu não preciso convencer você do meu valor porque meu valor não está nas suas mãos.
A segunda usa as palavras como súplica. Por favor, me veja. Por favor, me valorize. Por favor, entenda. Uma está centrada em sua identidade eterna, a outra está perdida na necessidade de aprovação temporal. E aqui está algo que vai explodir sua mente. Quando você opera a partir do seu valor intrínseco, quando você silencia não por estratégia, mas por consciência, você não está rejeitando ele. Você está protegendo o sagrado que existe em você. Você está dizendo, este espaço, este coração, esta alma, não está disponível para quem não consegue honrá-los. E isso, minha querida, é o tipo de força que move montanhas. Não é a força de quem luta, é a força de quem simplesmente não aceita menos do que merece. Jung tinha um conceito chamado individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todos os aspectos fragmentados da sua psique em um todo coerente. Para uma mulher, parte desse processo é parar de fragmentar sua energia emocional tentando consertar homens quebrados. É recolher todas aquelas partes de si mesma que ela distribuiu generosamente, esperando que fossem valorizadas, e integrá-las de volta em seu próprio centro. E sabe o que acontece quando ela faz isso? Ela se torna inteira, completa, não mais dependente da validação externa para saber quem ela é. E um homem que encontra uma mulher assim, uma mulher que já passou pelo processo de individuação, tem duas opções. Ou ele sobe ao nível dela, faz seu próprio trabalho interno, enfrenta suas próprias sombras e se torna digno dela. Ou ele se afasta porque a presença dela, centrada e inteira, é um espelho doloroso demais para suas próprias fragmentações. E aqui está a verdade libertadora. Ambas as opções são boas para você. Se ele sobe, você ganha um parceiro real. Se ele se afasta, você se livra de um peso que nunca foi seu para carregar. O ego masculino imaturo é como uma bolha de sabão, bonito de longe, colorido, chamativo, mas completamente vazio por dentro e extremamente frágil. Qualquer toque mais firme e ele estoura. E sabe qual é o toque que ele não suporta? A indiferença de uma mulher que não precisa mais dele para se sentir completa. Porque o ego dele se alimenta de duas coisas: adoração ou conflito. Quando você adora, ele infla. Quando você briga, ele se sente validado em sua narrativa de vítima. Mas quando você simplesmente não está mais presente emocionalmente, quando você não oferece nem adoração nem conflito, ele não tem combustível. E sem combustível, ele colapsa. Mas atenção, e isso é crucial. O silêncio que tem poder não é o silêncio manipulador. Não é aquele silêncio calculado para fazê-lo sofrer. Não é aquele silêncio que você usa enquanto internamente está contando os minutos até ele te procurar. Esse tipo de silêncio ainda está energeticamente conectado a ele. Você ainda está orbitando ao redor dele, mesmo que silenciosamente. O silêncio que transforma é aquele que vem de um lugar de paz genuína. É quando você realmente soltou, quando você realmente confiou, que se ele não é capaz de te valorizar, existe alguém maior que já validou seu valor desde antes de você nascer. Comenta aqui qual foi a última vez que você tentou explicar algo óbvio para alguém e depois percebeu que era humilhante. Escreve apenas "chega" se você decidiu que não vai mais fazer isso. Existe um padrão que se repete em milhares de histórias de mulheres. Ela dá tudo, explica, justifica, tenta, insiste, e ele recebe, confortavelmente, sem esforço, sabendo que ela sempre vai estar lá. Mas então vem o ponto de virada. Pode ser uma frase dele, pode ser uma atitude, pode ser apenas o cansaço acumulado, e algo dentro dela diz, não mais. E ela para, não com alarde, não com ultimatos dramáticos. Ela simplesmente para. E é nesse momento que a mágica, ou melhor, a psicologia profunda, acontece. Ele sente o vazio. No início, ele pode até gostar. Finalmente ela parou de encher. Mas então, alguns dias passam, e o vazio começa a incomodá-lo.
Ele pega o celular para mandar uma mensagem e percebe que não há mais aquelas respostas longas dela. Ele quer validação e percebe que ela não está mais oferecendo. Ele quer atenção e percebe que o foco dela não está mais nele. E então começa o processo que Jung descreveria como confronto com a sombra. A sombra, em termos junguianos, é tudo aquilo que negamos em nós mesmos, tudo que reprimimos, tudo que não queremos ver. E sabe o que mantém a sombra no escuro? A projeção. Enquanto ele pode projetá-la em você, enquanto você está lá absorvendo todos os comportamentos que ele não quer reconhecer em si mesmo, ele está seguro. Mas quando você se retira, quando você não está mais disponível para ser a tela de projeção dele, a sombra retorna e ele é forçado a olhar para aspectos de si mesmo que sempre evitou. Sua frieza, sua imaturidade emocional, sua incapacidade de intimidade real, seu egoísmo disfarçado de independência, sua covardia disfarçada de não estar pronto. Tudo isso que ele sempre conseguiu projetar em você através de acusações. Você é muito carente, você é dramática, você exige demais. Agora está olhando de volta para ele no espelho e não há para onde correr. A neurociência explica isso através do conceito de dissonância cognitiva. É aquele desconforto psicológico que sentimos quando nossas ações não correspondem às nossas crenças sobre nós mesmos. Quando você estava lá, sempre disponível, ele podia manter a crença de que ele é um cara bom, de que ele se importa, de que o problema é você que é exigente demais. Mas quando você se foi, quando ele olha para o relacionamento e vê que você simplesmente parou de lutar por algo que ele nunca valorizou, a dissonância explode. Porque agora as ações dele, negligência, desinteresse, falta de esforço, estão gritando verdades que ele não quer ouvir sobre quem ele realmente é. E aqui está o que é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Esse confronto pode levar a dois caminhos completamente diferentes. O primeiro caminho é a transformação real. Ele olha para si mesmo, reconhece suas falhas, faz o trabalho interno necessário e volta para você como um homem melhor, mais maduro, mais capaz de amar de verdade. O segundo caminho é a fuga. Ele não aguenta o que vê em si mesmo e, em vez de mudar, ele projeta tudo de volta em você. Agora você não é mais exigente, você é manipuladora, não é mais carente, você é vingativa. Ele transforma seu silêncio digno em narrativa de vitimização dele. E sabe qual é a verdade libertadora? Qualquer um dos dois caminhos revela quem ele realmente é. E você precisa dessa revelação, porque uma mulher de valor não quer um homem que muda apenas quando perde. Ela quer um homem que valorize antes da perda. Mas se a perda é o único gatilho para ele acordar, pelo menos agora você sabe exatamente quem você está lidando. E pode fazer uma escolha consciente, não mais baseada em ilusões ou em quem você esperava que ele fosse, mas em quem ele mostrou que realmente é. Pense na sabedoria de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de falar e tempo de calar. Existe um tempo para explicar, para dialogar, para construir pontes de entendimento. Mas também existe um tempo para o silêncio, para a retirada, para a proteção do sagrado que existe em você. E aquele tempo chega quando você percebe que está lançando pérolas aos porcos, quando você está oferecendo profundidade para quem só quer superfície, quando você está dando ouro para quem só valoriza latão. O silêncio, então, não é desistência, é discernimento. É a sabedoria de saber que algumas pessoas não estão preparadas para receber o que você tem para oferecer. E forçar isso não é amor, é violência contra si mesma.
Escreve sabedoria nos comentários se você está reconhecendo que há um tempo para tudo e que talvez este seja o tempo do seu silêncio. Vamos falar sobre algo que poucas pessoas entendem: a diferença entre silêncio estratégico e silêncio sagrado. O silêncio estratégico é aquele que você usa como ferramenta de manipulação. Vou ficar quieta para ver se ele me procura. Vou parar de responder para fazê-lo sofrer. Vou me afastar para que ele sinta minha falta. Esse silêncio ainda está centrado nele. Sua paz ainda depende da reação dele. Você está silenciosa por fora, mas emocionalmente você está grudada nele, esperando, observando, contando os dias até ele ceder. O silêncio sagrado é completamente diferente. É quando você realmente soltou. É quando você está em paz, não porque tem certeza de que ele vai voltar, mas porque você tem certeza de que você vai ficar bem mesmo que ele não volte. É quando o silêncio não é sobre ele, mas sobre você, sobre proteger sua energia, sobre honrar seu valor, sobre criar espaço para que Deus trabalhe tanto na vida dele quanto na sua. Esse silêncio não manipula, ele libera. Libera você da prisão de tentar controlar os sentimentos de outra pessoa. E libera ele para fazer suas próprias escolhas sem a pressão da sua presença emocional constante. E aqui está algo profundo que Jung ensinou. Quando você realmente solta alguém energeticamente, quando você realmente para de projetar sua ânima ou ânimos nessa pessoa, quando você realmente se desidentifica do papel que estava desempenhando na psique dela, algo sobrenatural pode acontecer, porque agora há espaço. Espaço para que a realidade se manifeste sem as distorções da codependência. Espaço para que ele veja você como você realmente é, não como a projeção que ele criou. Espaço para que você veja ele como ele realmente é, não como você esperava que ele fosse. E às vezes, nesse espaço, acontece o milagre da transformação real. Ele acorda, ele percebe, ele faz o trabalho. Ele volta não como o menino emocional que foi, mas como o homem que você sempre soube que ele poderia ser. Outras vezes, nesse espaço, acontece o milagre da clareza. Você percebe que o que você amava não era ele, mas o potencial dele, e que passar a vida amando o potencial é como tentar se alimentar de promessas. Pode saciar a alma por um tempo, mas o corpo eventualmente morre de fome. A defesa interna dele explode, porque todo o sistema psicológico que ele construiu era baseado em uma premissa falsa, que você sempre estaria lá, que seu amor era incondicional no pior sentido da palavra, sem condições, sem limites, sem dignidade. Que ele podia fazer o mínimo e você aceitaria como se fosse o máximo. Que ele podia te negligenciar emocionalmente e você interpretaria isso como ele é só reservado. Que ele podia te desvalorizar e você chamaria isso de amor que supera tudo. Mas quando você para, quando você se recusa a continuar alimentando esse sistema doentio, todas as defesas que ele ergueu para evitar responsabilidade emocional, todos os mecanismos que ele desenvolveu para manter controle sem intimidade, tudo isso se torna inútil. Porque você não está mais jogando o jogo dele, você nem está mais no tabuleiro. E um jogador que joga sozinho, eventualmente tem que admitir a verdade. Não há jogo nenhum. Há apenas ele, sozinho, com suas próprias questões não resolvidas. Isso não é crueldade, é amor próprio. E amor próprio não é egoísmo. É reconhecer que você foi criada à imagem e semelhança de Deus, que você foi comprada por um preço alto na cruz, que você é templo do Espírito Santo, e que tratar a si mesma com menos dignidade do que isso não é humildade, é blasfêmia. É dizer que o que Deus chamou de precioso, você vai deixar que seja tratado como descartável. Se você está entendendo que proteger seu coração não é egoísmo, é sabedoria, escreve templo nos comentários. Agora eu quero te contar sobre o fenômeno que os psicólogos chamam de intermittent reinforcement, ou reforço intermitente.
É um dos princípios mais poderosos da neurociência comportamental. Funciona assim: quando uma recompensa é previsível, constante, sempre disponível, o cérebro para de valorizá-la. Mas quando a recompensa é imprevisível, às vezes disponível e às vezes não, o cérebro entra em um estado de hipervigilância e valorização extrema. Isso explica por que cassinos viciam tanto. Não é a certeza de ganhar que prende as pessoas. É a imprevisibilidade, a possibilidade de ganhar misturada com a realidade de perder. E muitas mulheres, sem perceber, se tornaram máquinas de reforço contínuo na vida de homens imaturos. Sempre lá, sempre disponíveis, sempre oferecendo amor, atenção, validação. E o cérebro dele parou de valorizar, habituou, deu como garantido. Mas quando você se cala, quando você some, quando sua presença emocional não é mais previsível, de repente o cérebro dele entra naquele estado de hipervigilância. Onde ela está? Por que ela não está respondendo? O que mudou? E começa a valorizar retroativamente o que ele tinha e não apreciava. Agora, é importante você entender que isso não significa que você deve se tornar imprevisível de propósito. Isso não é sobre jogos. É sobre você entender que sua presença constante em uma dinâmica unilateral não estava ajudando ninguém. Estava apenas perpetuando a imaturidade dele e esgotando você. O verdadeiro poder não está em você se tornar imprevisível. Está em você se tornar indisponível para dinâmicas que não te honram. Em você estabelecer padrões claros de como você merece ser tratada e simplesmente se afastar quando esses padrões não são atendidos. Não com raiva, não com drama, mas com a tranquilidade de quem sabe que ficar em um lugar onde não é valorizada é escolher ativamente se desvalorizar. E aqui está uma verdade que vai te libertar. Você não precisa fazer ele entender. Você não precisa que ele concorde com você. Você não precisa que ele valide seus sentimentos ou reconheça que ele te magoou. Tudo o que você precisa é da sua própria clareza sobre o que você merece e da coragem de honrar isso. Se ele entende, ótimo. Se ele não entende, o silêncio dele na incompreensão já é resposta suficiente sobre quem ele é e o que ele pode oferecer. Jung falava sobre o conceito de enantiodromia, que é quando algo se transforma em seu oposto quando levado ao extremo. Pense nisso aplicado ao relacionamento. Quando você amou ao extremo sem reciprocidade, quando você deu ao extremo sem receber, quando você lutou ao extremo por algo que era unilateral, eventualmente esse amor se transforma, não necessariamente em ódio, mas em indiferença. E a indiferença, minha querida, é muito mais poderosa que o ódio, porque o ódio ainda é energia direcionada a ele, ainda é envolvimento emocional. A indiferença é ausência completa de investimento. E é isso que realmente assusta um homem. Não que você o odeie, mas que você simplesmente não se importe mais. E quando você chega nesse lugar de indiferença genuína, não forçada, não fingida, mas real, é quando você está verdadeiramente livre. Livre para fazer escolhas conscientes. Se ele muda, se ele aparece como homem de verdade, você pode escolher dar uma chance não por desespero, mas por discernimento. E se ele não muda, você pode seguir em frente não com mágoa, mas com paz, sabendo que você honrou seu próprio valor até o fim. As Escrituras dizem: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar não significa fechar, significa proteger, significa discernir, significa não dar acesso indiscriminado a quem não sabe honrar o que é sagrado. Seu coração não é porto público, é templo sagrado. E nem todo mundo tem maturidade espiritual e emocional para entrar ali. Comenta: guarda o meu coração, se você está decidindo ser mais seletiva sobre quem tem acesso ao que é sagrado em você. Quero te explicar agora algo sobre padrões de apego que vai clarear muita coisa. A teoria do apego
desenvolvida por John Bowlby e Mary Ainsworth, identifica 4 estilos principais de como nos relacionamos: seguro, ansioso, evitativo e desorganizado. Muitas mulheres que vivem tentando explicar, justificar e provar seu amor têm um estilo de apego ansioso. Elas aprenderam cedo na vida que amor é inconsistente, que afeto precisa ser conquistado, que valor precisa ser provado constantemente. E sabe com quem essas mulheres frequentemente se relacionam? Com homens de apego evitativo. Homens que aprenderam que intimidade é ameaçadora, que proximidade emocional é sufocante, que independência é identidade. E o que acontece quando ansioso encontra evitativo? Uma dança trágica. Quanto mais ela persegue, mais ele se afasta. Quanto mais ela tenta se conectar, mais ele ergue muros. E quanto mais ele se afasta, mais ela persegue, porque na mente dela, se ela parar de lutar, ela vai perder ele. Mas aqui está a verdade revolucionária. Quando uma mulher com apego ansioso para de perseguir, quando ela faz o trabalho interno necessário para se tornar segura em si mesma, quando ela para de buscar validação externa e começa a se validar internamente, algo mágico acontece. O homem evitativo perde o script, porque todo o padrão de comportamento dele foi desenvolvido como resposta ao comportamento dela. Quando ela muda o comportamento, ele não sabe como reagir. E nesse espaço de confusão, ele pode finalmente fazer uma escolha consciente sobre quem ele quer ser. Às vezes, ele escolhe crescer. Ele reconhece que evitar intimidade não é proteção, é prisão. Ele faz terapia, faz o trabalho interno, aprende a estar presente emocionalmente. Outras vezes ele simplesmente vai embora, incapaz de lidar com uma mulher que não mais alimenta o padrão de perseguição e fuga. E ambas as escolhas são informação valiosa para você, porque o objetivo não é fazer ele ficar, é permitir que a verdade dele se revele para que você possa fazer uma escolha informada. O trabalho de individuação que Jung propôs não é sobre se tornar perfeita, é sobre se tornar inteira. E para muitas mulheres, isso significa integrar aquela parte de si mesma que ela negou em nome do amor. A parte que estabelece limites, a parte que diz não, a parte que se retira quando não é honrada, a parte que valoriza a si mesma acima de qualquer relacionamento. Essa parte não é egoísta, é essencial. Porque uma mulher que não consegue honrar a si mesma, não consegue ensinar um homem a honrá-la. E aqui está algo que vai explodir sua compreensão. Quando você faz esse trabalho, quando você integra essas partes, quando você se torna inteira em si mesma, você para de atrair homens imaturos, não porque você mudou fisicamente, mas porque sua energia mudou. Você para de emitir aquele sinal de estou disponível para migalhas, estou disposta a mendigar por amor, estou pronta para me diminuir para caber no seu mundo limitado. E homens que operam nesse nível simplesmente não se sentem confortáveis ao seu redor. Eles intuem, mesmo sem consciência, que você não vai participar dos jogos emocionais deles. E sabe o que acontece então? Você começa a atrair homens diferentes, homens que já fizeram seu próprio trabalho interno, homens que valorizam profundidade, homens que não têm medo de mulheres fortes porque eles mesmos são fortes. Não a falsa força do ego inflado, mas a verdadeira força da vulnerabilidade consciente. O tipo de homem que não precisa que você seja pequena para ele se sentir grande. As Escrituras falam sobre não vos ponhais em jugo desigual. E isso não é apenas sobre religião. É sobre alinhamento de valores, maturidade emocional, capacidade de reciprocidade. É sobre reconhecer que você não pode se unir profundamente a alguém que está operando em um nível completamente diferente de consciência e maturidade. Não sem se fragmentar no processo. Não sem perder partes essenciais de quem você é.
Então, quando seu silêncio explode a defesa interna dele, quando você vê ele desmoronar, quando você percebe que finalmente você tem a atenção dele, você precisa fazer uma pausa e perguntar a si mesma: o que eu realmente quero? Quero um homem que só me valoriza quando perde? Ou quero um homem que me valoriza na presença? Porque se você aceitar o primeiro, você está se condenando a uma vida de ter que se afastar repetidamente para ser valorizada. E isso não é relacionamento, é exaustão. Se você decidiu que quer ser valorizada na presença, não na ausência, escreve presença nos comentários. Chegamos ao fim dessa jornada profunda, mas você não termina no mesmo lugar onde começou. Algo mudou em você enquanto absorvia essas verdades. Talvez ainda esteja processando, talvez ainda esteja sentindo aquele misto de alívio e tristeza que vem quando você finalmente entende padrões que te mantiveram presa por tanto tempo. E isso é bom, isso é crescimento, isso é o começo da sua transformação. Seu silêncio sempre teve poder, sempre, desde o primeiro momento em que você decidiu que explicar não fazia mais sentido, que justificar era humilhante, que provar o óbvio era cansativo demais. Mas talvez você não soubesse exatamente de onde vinha esse poder. Agora você sabe. Você entende a psicologia profunda por trás disso. Você entende como o inconsciente masculino reage quando perde o espelho onde projeta sua sombra. Você entende como o cérebro dele entra em pânico quando perde o controle da narrativa. Você entende como a sabedoria eterna sempre soube que uma mulher de valor não precisa implorar por amor. E com esse entendimento vem responsabilidade. Não a responsabilidade de manipular, não a responsabilidade de usar esse conhecimento como arma, mas a responsabilidade de honrar o que você descobriu sobre si mesma. Você não é aquela mulher que aceita migalhas. Você não é aquela mulher que mendiga por atenção. Você não é aquela mulher que se humilha para manter um homem. Você é aquela mulher que conhece seu valor, que protege seu coração, que discerne entre homens meninos e homens de verdade. E quando você opera a partir desse lugar, quando você silencia a partir dessa consciência, você não está sendo fria. Você está sendo sábia, você não está sendo cruel, você está sendo digna, você não está desistindo. Você está simplesmente parando de lutar por algo que deveria ser natural, ser valorizada, honrada e amada como você merece. A defesa interna dele vai explodir. Pode ter certeza disso, porque todo o sistema que ele construiu para evitar crescimento emocional, para manter controle sem intimidade, para receber sem dar, esse sistema depende da sua participação. Quando você se retira, quando você simplesmente não está mais disponível para esses jogos, ele terá que fazer uma escolha. Ou ele cresce, enfrenta suas sombras, faz o trabalho interno necessário e volta para você como um homem de verdade. Ou ele foge, projeta tudo de volta em você, te transforma na vilã da história dele e segue para encontrar outra mulher que ainda não descobriu seu valor. E você sabe o que é libertador? Qualquer uma dessas escolhas te beneficia. Se ele cresce, você ganha um parceiro real. Se ele foge, você se livra de um peso que estava te impedindo de encontrar quem realmente merece você. De qualquer forma, você vence, porque você honrou seu valor, você guardou seu coração, você disse não ao que era menos do que você merece. As Escrituras sempre souberam. A psicologia moderna confirmou, e a neurociência explicou os mecanismos, mas no final, tudo se resume a uma verdade antiga como o tempo. Uma mulher que conhece seu valor em Deus não precisa implorar por amor humano, ela simplesmente é. E nesse ser, nessa presença consciente e digna, existe um poder que transforma tudo ao seu redor. Então respire fundo, olhe para si mesma com compaixão. Reconheça todas as vezes que você tentou, que você explicou, que você lutou. Honre esse esforço.
Mas agora, dê a si mesma permissão para soltar, permissão para silenciar, permissão para se afastar do que não te honra, permissão para esperar por algo real, profundo, recíproco e maduro. Você não é complicada, você é profunda. Você não é dramática, você é sensível. Você não é exigente demais, você apenas conhece seu valor. E qualquer homem que te faz sentir que essas qualidades são defeitos, não é o homem que Deus preparou para você. Ele é apenas mais uma lição no caminho. Agradeça pela lição e siga em frente, mais forte, mais sábia, mais conectada com quem você realmente é. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que finalmente alguém te entendeu, deixa aquele like forte. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai continuar recebendo conteúdo que vai te fortalecer emocionalmente e espiritualmente. Compartilha este vídeo com aquela amiga que precisa lembrar do valor que Deus colocou nela. E comenta aqui embaixo: você está pronta para honrar seu silêncio sagrado? Você está pronta para se afastar do que não te honra? Você está pronta para esperar por um amor que não te diminua, mas que te eleve? Eu acredito em você. Eu acredito na mulher forte, sábia e digna que você está se tornando. E eu acredito que quando você realmente entende seu valor, tudo muda. Não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Porque uma mulher que se valoriza não aceita mediocridade em lugar nenhum. E é assim que deve ser. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme nessa jornada de autodescoberta e cura. Você não está sozinha. E você é muito mais forte do que imagina. Um beijo no coração.